Jesus está aqui. E Ele faz com que as pessoas busquem a verdade. Amigos, a minha vida, ela foi muito conturbada. Ela foi com muitas dissensões, facções, muitos distúrbios. Como eu falei, meu pai deixou minha mãe. Morei com a minha mãe até meus 20 anos de idade. Dos 4 aos 20 anos de idade, sem um pai, digamos assim. Sim, imagina, para um homem viver sem uma palavra de um homem ali, sem uma palavra de como fazer as coisas, como um homem deve se portar. Eu vivia assim. Mas é interessante, Deus me botou na vida dele para quê? Não para explicar essas coisas mundanas, mas para explicar uma coisa muito mais especial, a vida espiritual. Queridos amigos, a partir dali, eu nasci em berço católico. Eu era um católico normal, aceitava normalmente as coisas que as pessoas pregavam, normalmente, tranquilamente. Mas fui crescendo. Com um certo tempo, minha mãe, praticante também da sua crença católica, pessoa muito amável, uma pessoa muito carinhosa, dá muito amor. Ela está passando por uma necessidade muito especial, somente a Deus. Ela está enferma. Ela está com câncer no fígado. Está lá em São Paulo, já faz 6 meses. E todas as igrejas em Belém, e algumas aqui, têm o seu nome em oração a ela. E uma coisa maravilhosa aconteceu na vida da minha mãe. Há uns 3, 4 dias atrás, nós recebemos uma notícia que ela estava curada. Mas eu pergunto, isso não é uma coisa fantástica para nós? Isso é uma pessoa fantástica para minha mãe que está percebendo agora. Isso é uma coisa normal para a gente. A minha família aqui em Macapá, ela se sentiu assim. Eu falei, se acalmem. Vai acontecer muitas coisas assim, vocês vão ver. Porque quem está com Deus vive assim. Vive uma vida tranquila, uma vida em paz. Tudo vai acontecer certo. Vamos passar por tribulações, perseguições, mas nós vamos ultrapassar todos. Então, minha mãe me colocou na igreja católica, me ensinou os preceitos e segui. E vocês sabem, né, na igreja católica precisa ter primeira comunhão para fazer a crisma depois, mas precisa fazer a primeira comunhão para ter a hóstia, toda aquela coisa, cerimonialismo do partir do pão. Eu fui para a primeira comunhão fiz 1 ano. Depois desse ano, eu não entendi nada da Bíblia. Eu era um menino assim, a conformidade que eu vivia era uma vivida passageira para mim. Eu não entendia, não sabia nem que era verdade. E a minha mãe me forçou a fazer 2 vezes a segunda comunhão, de novo, mais 1 ano de comunhão. E eu fiz. Fui lá fazendo, não sabia nada quando fiz 2 anos de comunhão. Logo depois, minha mãe começou a me pressionar para mim que fosse algum membro da igreja, na igreja que ela permanecia. Irmãos, vocês sabem, algo com pressão nunca vai dar certo. Se não tiver o amor, se você não sentir no coração, nada vai dar certo. A base da verdade é o amor. Eu fui crescendo, como eu disse, meu pai não estava comigo. E eu comecei minhas relações, namoros, mais ou menos com 15 para 17 anos. Eu comecei a levar uns tapas da vida, que eu não entendia nada, não sabia nem como me portar. Não tinha. Aí tive minha primeira namorada, minha segunda, terceira. Aí chegou na terceira, já era uma coisa mais séria. Só que lembre-se, eu não sabia a verdade ainda. E a pessoa que não sabe a verdade, ela não vive com a verdade. Ela vive uma vida pagã. Mesmo aceitando um pouco Jesus, Deus, eu acredito, eu creio. Como diz, essa palavra crer é muito interessante. Crer, além de acreditar, é seguir. Mas eu cria, como a maioria das pessoas creem em Jesus, acreditam nele, e só isso basta, será? Não. Amigos, depois que eu tive minha primeira namorada,
relação séria, comecei a aprender as coisas, a vivenciar. Quando tive minha segunda namorada séria, eu olhei outras coisas, comecei a enxergar o mundo com outros olhos, porque ela participava do espiritismo. Eu fazia faculdade de engenharia, mecatrônica, eu já estava no 4º ano. Agora, como eu disse, ninguém se assusta. Eu terminei, meu curso é 5 anos, eu terminei no 4º ano, eu falei, não quero mais. Mas por que isso? Pode fazer muitas coisas como engenheiro. Eu falei, Deus quer que eu faça algo hoje e não amanhã. Então, as pessoas às vezes têm que ter certa atitude na sua vida, em algum momento, e querer ser perseguido por todas essas pessoas quando tu tem aquela firmeza e tu tem que seguir. Jesus observa se a pessoa segue mesmo, se a pessoa vai lá participar com ele na sua glória, no seu triunfo, no seu poder, nos seus estatutos, ordens, tudo é um acúmulo. Isso tudo é um testemunho que nós fazemos na nossa própria vida. E essa minha namorada, ela era da base de espiritismo. Eu conheci ela na faculdade mesmo, por internet. Agora você já viu, né? Uma relação na internet e começou a virar carnal. Uma coisa meio assim, sabe? Eu só me lembro uma coisa, que ela falou assim, você quer ter relação comigo mesmo? Relacionamento sério? Eu falei, olha, quero, por que não? Olha, eu sou espírita, tentou assim, eu falei, não, mas eu quero sim, bora ver como é que é isso, bora ver o que vai dar. Aí foi indo. E o que aconteceu? Eu comecei a ver coisas que eu posso dizer que a minoria vê, mas quando vê, eu acho que fica por resto da vida, é um testemunho mesmo. Você sabe mais ou menos o que o Espiritismo prega, a vida após a morte, não como a gente crê, a nossa vida espiritual, a nossa alma que vai a Deus, e sim uma vida encarnada, reencarnada em várias pessoas. Você pode fazer as obras, você pode errar, você pode pecar quando a vontade chega, eu vou ter minha segunda chance em outro ser. Nós sabemos que a Bíblia condena isso. Em Deuteronômio 18:10 fala, não consultei os médiuns, porque isso é abominação aos meus olhos, Deus falando. Mas até então eu não sabia esse versículo, não sabia isso, não sabia a verdade. Então, o que acontece? Minha namorada, eu fui conhecendo ela aos poucos. Você sabe, início de namoro, né? Tem toda aquela... namoro mundano. Tem toda aquela alegria, aquela felicidade. Se planeja em casar, planeja ter tudo isso, né? Amigos e irmãos, fui me interessando cada vez aos poucos pelo Espiritismo. E aquilo já fazia um pouquinho parte da minha vida. É por isso que eu me adaptei um pouco. Por quê? Porque eu tinha um tio, ele se chamava José Maria. Um pouco antes de conhecer ela, eu pregava um pouquinho, falava para minha avó. Minha avó sofreu muito com a morte dele. Meu tio morreu faz uns 10 anos, 15 anos atrás. Eu falava, avó, o tio José Maria... Algumas pessoas me diziam, né, que ele queria entrar em contato com o povo daqui, com ela, e falava, olha, ele se dirigiu à moça, que a moça me disse, manda a mamãe, a ela, meu tio falando para ela, colocar uma foto, uma tal foto, determinada foto, perto do espelho, que lá eu vou estar. Lá eu vou estar olhando para ela todo dia e tal, não sei o quê. Então o que acontece? Eu falei isso para a vovó. Eu falei, vou ter que fazer isso e tal, não sei o que. Eu estava começando a me interessar por aquilo, e quando ela chegou, ela somou um pouco mais sobre isso. Eu não era praticante do Espiritismo, mas eu gostava dessas coisas, segunda chance, dessas chances, essas provações, né, que a gente vai passando, mas era mais ou menos isso. E como católico, também eu não me prendia a algo, a não ter um Espiritismo também junto, que o catolicismo pode ter, porque o Espiritismo não é uma religião. Você pode ter ela somada. O que acontece, queridos irmãos, é que depois que eu conheci a Bel, minha namorada, espírita,
Aconteceu coisas horríveis na minha vida.